Salve, primeiro ano! Suave? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Professor Lianzo falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. A aula de hoje, né, vai ser a última, né, nós vamos encerrar a apostila número 1. Né? Nós estamos dando continuidade ao assunto dinâmica. Tá? Dinâmica, né, para quem não lembra, é uma área da mecânica que estuda as causas do movimento, as causas que levaram o corpo a se movimentar. Né? No começo, um pouco mais para trás, nós estudamos sobre a cinemática, né? A gente deu uma pausa na cinemática, vamos voltar lá mais para o final do terceiro, quarto bimestre, né? Que a cinemática é o estudo do movimento que sem se preocupar com as causas que levaram esse móvel a se movimentar, beleza? Deslocamento, velocidade, aceleração, né? E na última aula nós falamos sobre força, né? Força é uma interação, né, que leva o corpo a se movimentar, né? Então, existe uma relação entre força e aceleração. E isso pode ser entendido pelas leis de Newton, né? São três leis. Só que antes de saber quais são essas três leis, nós temos que falar sobre o cara que elaborou essas leis, né? Que é o Sir, né? Porque ele tem o título de cavaleiro, né? Sir Isaac Newton, né? Ele foi um cientista e matemático inglês, né? Ele viveu entre os séculos 17 e 18. Ele foi muito importante na física, né? Porque ele ajudou a elaborar leis que regem a mecânica clássica, né? Porque a mecânica é dividida em três áreas, né? Mecânica clássica, que é o que vocês estudam agora no ensino médio, mecânica quântica e mecânica relativística, tá? Mecânica clássica é o estudo dos corpos a nível macroscópico, aquilo que a gente pode enxergar, né? Na mecânica quântica, estuda o movimento das partículas no mundo subatômico, que aí mudam as leis. As leis que regem a mecânica clássica, a velocidade, a aceleração, não são as mesmas que regem lá no mundo subatômico, né? E a mecânica relativística é o estudo de movimento dos corpos que se movimentam próximos à velocidade da luz, né? Então, a mecânica quântica e a mecânica relativística são mais física moderna. Se vocês forem ver alguma coisa, vai ser lá no final do terceiro ano do ensino médio. Tá? É mais assunto de física de ensino superior. Beleza? Além da mecânica, Newton teve participação também na ótica, que é o estudo da luz, né? Ele ajudou a elaborar telescópios, né? Ajudou a elaborar aquela experiência, né, do disco de Newton, né? Que se você coloca 7 cores do espectro visível num disco, você gira o disco, o resultado é branco, né? E ele também foi muito importante na matemática, gente. Newton ajudou a desenvolver o que a gente chama de cálculo diferencial integral, tá? Que é o cálculo de ensino superior. Derivada, integral, limite. Newton, com pouco mais de 20 anos, em 2 anos ajudou a desenvolver o cálculo diferencial integral junto, né, ao mesmo, assim, junto, quando eu falo junto, é ao mesmo tempo, né, que em outro local na Alemanha teve outro matemático, Leibniz, que também também desenvolveu o cálculo diferencial integral. O fato de terem desenvolvido ao mesmo tempo não significou que os dois se conheciam, tá? Um desenvolveu na Inglaterra, outro se desenvolveu na Alemanha. E quando Newton desenvolveu o cálculo diferencial integral, ele estava no meio de uma epidemia de peste negra, tá? Uma situação parecida com o que a gente está hoje. Ele se isolou na fazenda da família dele no interior da Inglaterra e desenvolveu em 2 anos, né? Espero que a gente não fique todo esse tempo em quarentena, né? Mas ele em 2 anos desenvolveu todo o conhecimento de cálculo que é utilizado até hoje. Com um pouco mais de 20 anos, tá, gente? Detalhe, tá? Então, tá aí uma breve apresentação de quem foi Isaac Newton. Né? Ele nasceu em 1642 e morreu no ano de 1727. Tá? Então, quais são as leis de Newton? Né? São três leis. Né? A primeira lei de Newton é também conhecida como princípio da inércia. Tá, gente? Se você for pegar um dicionário e ver o que é inércia, né? Inércia, gente, é preguiça, tá, gente? Ou indolência. Tá? Ou então a resistência a mudar de estado, de opinião. Enfim, a resistência de mudança. É a resistência de mudança. Né?
A inércia na física, quando a gente fala, tá? Imagina a seguinte situação. Tá aqui o aprendiz de skatista, né? Tá aqui paradinho no skate dele, né? Equilibrando, bonitinho, né? E vem uma pessoa muito amiga e dá um chute no skate do rapaz aqui. O que vai acontecer com a pessoa, né? Ela vai cair. Por quê, né? Agora vem a explicação. Quando você está parado em cima do skate e alguém vem e aplica uma força sobre o skate, que é o caso do rapaz chutando aqui, dando um bico no skate, né? O skatista, ele tem a tendência de ficar parado. Tá? Quando o skate entra em movimento devido à força que o nosso muito amigo aplicou aqui no skate, a tendência do skatista é ficar parado, só que ele não tem mais o skate embaixo dele. O que vai acontecer com ele? Ele vai cair. Né? Outro exemplo, você está dentro de um veículo em movimento. Né? Vamos supor, você está no banco da carona, né? Dentro de um carro, sei lá, seu pai, sua mãe, seu responsável dirigindo. Né? E, lógico, e você está sem cinto de segurança. Não façam isso, tá, gente? Cinto de segurança sempre, tá? Mas vamos supor que, sei lá, por um motivo ou outro você está sem cinto de segurança. E o automóvel freia bruscamente. O que vai acontecer com você? Né? Se o móvel está com uma determinada velocidade e ele freia bruscamente, quando você freia bruscamente, você aplica uma força para o móvel parar. Né? A gente não pode esquecer que força pode causar aceleração ou desaceleração, ou frenagem. Né? Quando o veículo freia, você continua para frente. Por isso que é importante ter o cinto de segurança. O cinto de segurança é um dispositivo no qual vai impedir que você vá para frente numa frenagem brusca. Né? Só que se você tiver sem o cinto, você vai parar lá no para-brisa do carro. Super perigoso. Por isso que é importante usar cinto de segurança, galera. Ou então você está dentro de um ônibus em movimento em velocidade constante. E o ônibus freia. Né? Você vai para frente. Você vai descambar para frente. Né? Por quê? Porque existe uma tendência de você manter o seu estado de movimento. Né? Então, a primeira lei de Newton, tá? Conforme eu falei, o conceito de inércia, né? Inércia é a tendência de um corpo manter o seu estado de movimento ou repouso. Tá? Então, eu estou aqui parado, eu estou mantendo o meu estado de repouso. Né? Se nenhuma força for aplicada sobre mim, eu vou continuar parado o resto da eternidade. Se não aplicar uma força para eu levantar e sair daqui da cadeira, eu vou continuar aqui. Ou se nenhuma pessoa vier me empurrar, eu vou continuar aqui o resto da eternidade. Né? Então, a inércia é a tendência de o corpo manter o seu estado de movimento ou repouso. Tá? Aí vem a primeira lei de Newton. Né? Todo corpo tende a manter o seu estado de movimento e repouso. Exemplo, eu na cadeira aqui, sentado na frente do computador, eu estou em repouso aqui. Em relação ao meu quarto aqui. Eu estou parado, estou na mesma posição aqui. Né? Até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Pessoal, esse conceito aqui é importante. Ó. Uma força resultante diferente de zero. Por quê? Se eu estou parado aqui na cadeira, um erro que o pessoal comete é achar que não tem nenhuma força que está sendo aplicada sobre mim. Lee Anderson. Né? Que é um erro, né? Porque existem forças que são aplicadas sobre mim. Exemplo, vamos supor que esse sou eu na cadeira. Eu vou apresentar como se fosse um ponto, né? Eu tenho massa. Se eu tenho massa, existe uma força chamada força-peso que está sendo atuada sobre mim. E existe uma força que a cadeira aplica sobre mim que não deixa eu cair. Que eu vou chamar de força F. Tá? Então, eu estou em repouso, mas duas forças estão atuando sobre mim. Se alguém vier... Então, portanto, nessa situação aqui, a minha força resultante é igual a zero. Beleza? Porque eles se equilibram. Né? Se alguém vier me empurrar, eu vou chamar de força F2, eu vou ter uma força externa. Né? Que se a força P se equilibra com a força
Se a força F se equilibra com a força P, a minha força resultante é a minha força 2, que é diferente de zero. Aí eu vou ter movimento. Tá? Eu passo a movimentar, vou cair da cadeira. Né? Então, ou situação contrária, né? No caso do ônibus, né, que eu dei o exemplo. Se o ônibus vai com uma velocidade constante, e eu estou dentro do ônibus, eu estou com a mesma velocidade do busão. Se o ônibus não frear, eu vou não frear ou não virar também, né? Porque a gente não pode esquecer que velocidade é uma grandeza vetorial, né? Então, para ele ser constante, tem que ter o módulo constante, direção constante e sentido constante. Não pode mudar de direção e sentido também. Se nenhuma força for aplicada, ele vai continuar eternamente em linha reta com a mesma velocidade, né? Agora, se houver uma força que faz esse ônibus parar, né? É uma frenagem, o ônibus para e eu continuo em movimento. Ou então, se eu me segurar numa poltrona, ou tiver um cinto se eu tiver com cinto de segurança, né, tem uma força que está sendo aplicada que impede que eu vá para frente, que eu mantenha o meu estado de movimento. Eu estou alterando o meu estado de movimento. Né? Por quê? Porque uma força está sendo aplicada sobre mim. Beleza? Então, enunciado pela lei de Newton, todo corpo tende a manter o seu estado de movimento repouso até que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Tá? Lembrete, quando uma força resultante de um corpo é nula, que eu acabei de falar da história do ônibus, né? Esse corpo está em repouso, ou ele está parado, ou está em movimento retilíneo uniforme, quando a aceleração é igual a zero. E pessoal, a única forma da aceleração ser igual a zero é quando nós vimos lá na aula de aceleração, né? Que a aceleração ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. A única forma desse A ser zero, olha só o que acontece. Eu tenho dois números positivos elevados ao quadrado dando zero. A única maneira da aceleração ser zero é quando a aceleração tangencial for igual a zero e a aceleração centrípeta for igual a zero. Cada aceleração tem uma responsabilidade nesse movimento aí, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Quando uma força resultante é igual a zero, nós temos o que a gente chama de condição de equilíbrio. Tá? Então a soma de todas as forças que estão sendo aplicadas sobre um corpo é igual a zero. No meu caso aqui, acabei de falar, né? Que se eu estou sentado aqui na cadeira, né? Eu tenho uma força. Eu tenho força-peso que me atrai para o centro da Terra, só que tem uma outra força que me segura aqui na cadeira que não deixa eu cair, que eu vou chamar de força F. Tá? Então significa que as forças que estão para cima, que é a força F, é igual às forças que estão para baixo, que é igual à força P. Né? Ou posso escrever desse jeito também, né? F menos P é igual a zero. Logo, a força F é igual à força P. Beleza? Então, estão se equilibrando aqui. Né? Só que aí o que acontece? Eu posso ter dois tipos de equilíbrio. Eu posso ter o equilíbrio quando eu estou em repouso, ou eu posso ter o equilíbrio quando eu estiver em movimento. Porque nós, intuitivamente, achamos que quando o corpo está em equilíbrio é quando está tudo parado. Só que existe um tipo de equilíbrio quando nós estamos em movimento. Né? Então, o equilíbrio quando nós estamos parados é chamado de equilíbrio estático. Quando nós estamos em repouso em relação a um certo referencial. Tem essa também, tá, gente? Porque um corpo pode estar em repouso em relação a um certo referencial, mesmo estando em movimento em relação a um segundo referencial. Exemplo. Eu tenho dois automóveis se movendo em uma estrada. Aqui eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2. Tá? Eles estão se movendo na mesma direção, no mesmo sentido. Né? E eles têm velocidades iguais. Então a velocidade de 1 é igual à velocidade de 2. Tá? Se os dois estão se movendo à mesma velocidade, a distância entre eles não se altera. Então significa que se a distância não se altera entre 1 e 2, significa que 2 está em repouso em relação a 1 e vice-versa. Tá? Então o móvel 2 está em repouso em relação ao móvel 1. Agora, se eu boto um caboclo aqui na beira da estrada, aqui, observando a cena, e ele está fixo aqui, um observador fixo, né?
os dois móveis estão em movimento em relação a esse observador. Por quê? Porque a distância entre os carros e o observador se altera com o passar do tempo. Aí a gente fala que os dois móveis estão em movimento. Tá? Então tome extremo cuidado, galera, que equilíbrio estático também não quer dizer que o móvel esteja parado. Ele pode estar em movimento em relação a um segundo referencial, né? Mas ele pode estar em repouso em relação a um primeiro referencial. Tá? E equilíbrio dinâmico é quando um corpo se move em velocidade constante. É o que eu acabei de falar. Lá no exemplo no exemplo que se nenhuma força detiver o ônibus que está em movimento, em velocidade constante, ele vai ficar o resto da eternidade se movendo em linha reta com o mesmo modo de velocidade. Precisa de uma força para poder alterar essa situação do ônibus, né? Ele tem que parar um dia, né? Então, só que a gente tem que tomar cuidado que velocidade é uma grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial, né? Então, se porventura eu tiver um móvel percorrendo uma pista circular, eu tenho esse móvel aqui, ele tem uma velocidade v, né? Velocidade v de módulo constante, de valor constante. Só que ele está numa pista circular, quando ele chega neste ponto aqui, né, a velocidade dele muda. Né? Muda a direção, muda o sentido. Então, se ele tiver com módulo constante, mas alterar direção e sentido, ele não está com a velocidade constante, né? Porque se alterou, se numa grandeza vetorial alterou direção e sentido, ou sentido, né? Não é constante. Tá? Então, no caso de velocidade, se está alterando a velocidade, significa que está tendo aceleração. Tá? Aceleração é variação da velocidade. Por quê? A gente não pode esquecer, né, gente? Que a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pelo tempo. Isso a gente viu na aula de aceleração. Beleza? Segunda lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton, ele nos leva, tá, a seguinte pergunta, né? O que é massa? Porque é o seguinte, nós temos um conceito errado de achar que massa está relacionada à quantidade de matéria de um corpo. Tá? Na verdade, a massa está relacionada a outra coisa. Né? Eu falei no início da aula que na aula passada, né, uma das consequências da força é a aceleração de um corpo, é a mudança da velocidade de um corpo. Então existe uma relação entre força e aceleração. Então, o que acontece? A segunda lei de Newton fala o seguinte: a variação da velocidade de um corpo é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele. Então, eu tenho aqui a seguinte situação: eu tenho o rapaz aqui empurrando de boas um carrinho vazio, até ele empurra com a mão só. Aí eu coloco uma quantidade de compras e ele tenta aplicar a mesma força. Ó, ele já está tendo um pouco de dificuldade. Né? O que ele tem que fazer para movimentar com a mesma velocidade quando o carrinho estava vazio? Tem que aumentar a força. Né? Na terceira situação, eu vou chamar de situação 1, situação 2, situação 3, situação 4. Na situação 3, ele coloca um pouco mais de... Opa, caramba. Beleza. Na situação 3, ele coloca um pouco mais de mercadorias. Se for aplicar a mesma força que ele aplicou lá em 1, ele vai ter dificuldade em mover o carrinho. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que aplicar mais força. Na situação 4 piorou, o carrinho está cheio. Se ele for aplicar a mesma força que na situação que o carrinho está vazio, se bobear ele nem sai do lugar. Então tem que aplicar uma força muito maior para que o carrinho se mova. Né? Então o que acontece? Quando eu aplico, por exemplo, se eu estiver na mesma situação aqui, se eu aplico 4 forças diferentes com o carrinho vazio, quanto maior a força que eu aplico, maior vai ser a aceleração do carrinho. E ele varia de forma proporcional. Tá? Então, ou seja, quanto maior a força que eu aplico num determinado corpo, maior a aceleração que essa força promove. Né? Então, existe uma relação. E a razão entre a força aplicada sobre um corpo, a força resultante aplicada sobre um corpo e a aceleração, o resultado da razão da divisão é uma constante que é exatamente a massa.
né? Porque se eu aumento a massa de um corpo, mais difícil é eu alterar o estado do carrinho, que o carrinho ele estava em repouso e eu quero colocar ele em movimento. Se eu aumento a massa do carrinho, mais difícil é de eu colocar ele em movimento. Então, na verdade, a massa está relacionada à inércia de um corpo. A resistência que você tem de mudar o estado de um corpo. Ou seja, mudar o estado como assim? Aqui no caso do carrinho, ele estava em repouso. Eu aplico uma força para quê? Para colocar ele em movimento. Eu estou mudando de estado, né? Agora, se fosse uma situação contrária, por exemplo, o carrinho estava em movimento. Vamos supor que a pessoa esteja numa rampa com esse carrinho. Uma rampa. O carrinho que está vazio, é fácil segurar ele, né? Agora o carrinho cheio, como ele tem mais massa, é mais difícil de segurar ele, porque ele já está em movimento e vai ser difícil mudar o estado dele e colocar em repouso. Por quê? Porque a massa na situação 4 é maior. Então a massa ela mede a medida da inércia de um corpo, não da quantidade de matéria, não da quantidade de átomos que um corpo possui, né? Quantidade de matéria, vocês devem estar vendo em química, né? Isso a gente mede em mols, tá? Não tem nada a ver com massa, é outra coisa. Tá bom? Então a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, né? Porque se a razão da força resultante de um corpo, pessoal, força resultante, não custa lembrar, é a soma de todas as forças sendo aplicadas em cima de um corpo, tá? Se a força resultante dividido pela massa, pela aceleração é igual a massa, a aceleração está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, logo vou ter que força resultante é igual a massa vezes aceleração, que é conhecido como segunda lei de Newton, que também é conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Tá bom? E também eu falei anteriormente que quando a força resultante é igual a zero, tá? Quando a força resultante é igual a zero, né? Significa que o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme, né? Olha aqui para essa equação aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Para a força resultante ser zero, se eu tenho dois números multiplicando e o resultado dá zero, eu estou supondo que a força resultante vai dar zero, ou a massa é igual a zero, ou a aceleração é igual a zero, né? Supondo que força resultante dê zero, né? Porque se massa for igual a zero, zero vezes A vai dar zero. Se a aceleração for igual a zero, m vezes zero vai dar zero. Só que, pessoal, massa igual a zero, não tem como. Se o corpo é formado por matéria, por átomos, por moléculas, consequentemente vai ter massa. Então, a única situação que é possível é quando a aceleração for igual a zero. Então, força resultante igual a zero indica que a aceleração é igual a zero. É a prova do que eu falei em slides anteriores. E para a aceleração ser igual a zero, a gente não pode esquecer que a aceleração é formada pela aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é responsável pela mudança do módulo da velocidade e a aceleração centrípeta é responsável pela mudança de velocidade. Isso a gente viu na aula de aceleração. Se vocês não recordam, recomendo que você veja o vídeo, tá? Que eu falei isso e provei, tá? Como a aceleração tangencial ela é perpendicular à aceleração centrípeta, né? A gente não pode esquecer, a aceleração tangencial é tangente, né? A trajetória, e a aceleração centrípeta é um vetor perpendicular, que vai em direção ao centro da trajetória, né? Se eu for querer saber o módulo desses dois vetores, um está 90 graus em relação ao outro, né? O que eu faço? Tiro Pitágoras. Então, minha aceleração resultante é igual ao módulo da aceleração tangencial ao quadrado, mais o módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. Tá?
Então, se eu tenho aceleração tangencial e eu tenho aceleração centrípeta, consequentemente eu posso ter força tangencial, que é igual a massa vezes a aceleração tangencial, e força centrípeta. Espera aí. Força tangencial e força centrípeta, né? Força tangente à trajetória e força na direção do centro da trajetória, centrípeta. E a gente não pode esquecer que a aceleração centrípeta, né? A gente provou lá na aula de aceleração que é velocidade ao quadrado sobre raio. Então a aceleração centrípeta, né, é massa vezes mv ao quadrado sobre r. E a aceleração tangencial, a gente não pode esquecer que como é responsável pela mudança do módulo da velocidade, a aceleração tangencial é igual a ΔV dividido por ΔT. Beleza? E para encerrar, nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, né? Que é conhecido também como princípio da ação e reação, né? Nós temos 3 exemplos aqui. Nós temos o lutador de artes marciais aplicando uma força sobre uma pilha de blocos ou tijolos. Eu tenho esse coitado aqui, quem assistiu a aula passada, né, vai se lembrar desse cara aqui, tomando uma bolada no rosto, e uma menina, né, pulando do barco para um cais sem amarrar o barco. Isso é uma situação extremamente perigosa, provoca acidentes, tá? O que acontece? O lutador de arte marcial, na primeira situação, ele é experiente, sabe onde bater na pilha de blocos certinho para quebrar essa pilha de blocos. Vai o professor Lee Anderson, né, leigo no assunto, tentar fazer a mesma coisa. O que vai acontecer, né? Eu vou quebrar minha mão, né? Vou machucar minha mão, né? Certo? Eu, pelo menos, acho que é certeza que isso vai acontecer. Batata, eu vou machucar minha mão, né? Aqui na segunda situação, o rapaz aqui, o jogador, ele está o rosto dele está deformando a bola e a bola está deformando o rosto, tá? E a terceira situação é que a menina está se movendo e o barco também está se movendo. Por quê, né? Na primeira situação, no caso do lutador, se for eu tentar fazer a mesma coisa, vou machucar a mão, por quê? Porque se eu aplicar uma força, vamos supor que aqui seja os apoios, e aqui seja o bloco que eu quero, a pilha de blocos que eu quero quebrar, né? E eu aplico uma força F, tá? Se eu aplicar uma força, se eu só encostar o dedo nessa pilha de blocos, não vai acontecer nada, tranquilo, né? Agora, se eu aumentar a força que eu vou aplicar, vou tentar dar um golpe para valer nessa pilha de blocos, eu vou machucar a mão por quê? Porque vai haver uma reação da pilha de blocos da minha mão, né, que vai fazer com que vai acabar machucando minha mão, porque os blocos vão aplicar uma força sobre a minha mão. Se eu só encostar o dedo, eu estou aplicando uma força pequena. O retorno vai ser pequeno. Se eu der um golpe, eu vou aplicar uma força maior e a reação vai ser maior ainda. Se eu aplicar uma força muito grande sobre minha mão, eu vou machucar minha mão, né? No caso aqui do jogador de futebol, você pode ver que a bola tá até oval, né? Tá até deformada aqui. E o rosto do jogador também está deformado. Por quê? A bola aplica uma força sobre o rosto do jogador e o rosto do jogador devolve, né, a ação com uma reação sobre a bola. E no caso da menina, aqui do barco que não está amarrado, a menina se movimenta para frente, né, porque ela aplica o barco aplica uma força sobre a menina e o barco vai para trás porque a menina aplica uma força sobre o barco, né? Está indicado aqui com as setas aqui, ó, né? E o barco acaba se movendo para trás, né? Então toda a força que você aplica sobre um corpo, existe uma reação, né, que é aplicada sobre você, né? No caso do lutador, a ação
é o lutador aplicando sobre o bloco, a pilha de blocos, a reação é a pilha de blocos aplicando sobre a mão do lutador. No caso aqui do jogador, a ação é a bola batendo no rosto, aplicando uma força sobre o rosto do jogador, e a reação é o outro jogador aplicando uma força sobre a bola que está deformando a bola. E no caso do barco aqui, né, a ação é a menina aplicando uma força sobre o barco e a reação é o barco aplicando uma força sobre a menina. Tá bom? Esses pares de força é chamado de pares de ação e reação, né? Então a terceira lei de Newton, o que ela fala, né? Para qualquer força que age sobre um corpo, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Tá? Então, no caso da pilha de blocos, se eu aplicar uma força de tanto, essa mesma força de tanto volta para minha mão. Né? Então, as características das forças de ação e reação, do par ação e reação, é que eles têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Eu acabei de explicar nos três desenhos. Tá? São forças de mesma natureza. Então, se a ação é uma força mecânica, que no caso é um golpe, né, que está causando movimento na pilha de blocos, a reação também é uma força mecânica. Não pode mudar de natureza. Não é uma força eletromagnética, não é uma força gravitacional. Tá? Então, são naturezas iguais, são de mesma natureza. Tá? A terceira característica é que são aplicados em corpos diferentes, logo não se equilibram. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, eu tenho um caixote aqui. Tá? Esse caixote, ele aplica, ele tem uma força. Se ele tem massa, ele tem força-peso, né? Que é a força que atrai todos os corpos em direção ao solo. Tá? E existe uma força de contato do solo sobre o caixote. Que se desenvolver mais para frente, que é chamado de força normal. Tá? Que é uma força de contato. Tá? Os dois, a força-peso, ela é aplicada da terra sobre o caixote. Que deixa o caixote preso aqui no chão. E a força normal é do solo sobre o caixote. Então, as duas forças estão sendo aplicadas sobre o caixote. Então, não são pares de ação e reação, porque eles se equilibram, né? Que as forças que estão para cima são iguais às forças que estão para baixo. Então, se equilibram. Então, a força normal e a força-peso, isso para qualquer corpo, não constitui um par de ação e reação. A reação à força de contato, por exemplo, que é a força normal, aqui no caso é do solo no caixote, a reação vai ser do caixote em relação ao solo, que eu vou chamar de N', vai. Tá bom? Então, as forças de ação e reação não podem ser aplicadas sobre o mesmo corpo. Tá? E são aplicadas durante ao mesmo tempo, né? No momento que eu aplicar a ação, eu vou sentir a reação no mesmo instante. Pessoal, encerramos aqui nossa aula, tá? Falamos sobre as 3 leis de Newton, só recapitulando, né? Que a primeira lei é o princípio da inércia. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, né? Que no qual força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei é o princípio de ação e reação, da ação e reação. Beleza? Pessoal, nós temos alguns exercícios sugeridos, tá? Exercícios do 1 ao 6 da seção de atividades, páginas 56 a 58, da apostila mesmo, volume 1. Tá? Tem uma série de exercícios para vocês treinarem. Sugiro que façam, tá? Para que quando chegar o nosso encontro referente às leis de Newton, que a gente confira e corrija. Beleza, gente? Então, encerrada a aula, 35 minutos, já deu, né? Espero vocês no nosso encontro relativo às leis de Newton
Um abraço a todos, cuidem-se e até lá, até o nosso encontro. Valeu!